Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Olá, nós estamos aqui falando hoje sobre o assunto de guerras, um assunto que não era nem para nós estarmos comentando mais, não é? Isso demonstra um atraso sem tamanho da humanidade, não é? A questão da guerra é um atraso da humanidade, a fome, não é? A injustiça social, preconceito, fanatismo religioso, isso tudo demonstra um atraso. Isso parece não caber mais dentro do mundo atual, mas em verdade existe, ainda está dentro do mundo atual. E nós vivemos nos perguntando, quando é que será que nós vamos nos ver livres dessa situação toda? E somos nós que somos chamados a fazer essa mudança, a partir da nossa capacidade de agir onde estamos situados, não é? Da nossa capacidade de ação, nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de atuar junto à comunidade em que vivemos. Muita gente fala assim, eu não posso fazer nada pelo que acontece lá longe. Sim, mas você pode fazer alguma coisa pelo que acontece perto de você, porque toda ação corresponde a uma reação. Toda ação corresponde a uma reação. A ação no mal corresponde a uma reação. Interessante, nós acreditamos às vezes nós acreditamos sem perceber, nós acreditamos mais no mal do que no bem. Acreditamos mais no mal do que no bem. Alguém faz o mal à distância, não é? A gente tem medo que aquilo repercuta em nós. E fazendo bem aqui perto, nós não cremos que esse bem possa repercutir. E pode repercutir e repercute. Agora, os espíritos disseram a Kardec uma coisa aqui interessante. Eles falam aqui que às vezes a guerra se faz necessária. Então Kardec perguntou mais adiante. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Qual que é o objetivo? Quando a guerra é necessária. Ou seja, como disse Jesus, quando o escândalo é necessário. Porque a guerra é um escândalo. E nós somos seres ainda espiritualmente tão imperfeitos que nós ainda necessitamos de um expediente como a guerra, muitas vezes. Os espíritos responderam apenas com 2 palavras. 2, 4, 5 palavras, mas destacando 2 causas. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Eles responderam, a liberdade e o progresso. Às vezes, para que um povo se liberte, ele necessita de recorrer a medidas extremas.
Porque senão, se o povo continua na passividade, nós não estamos aqui incentivando a guerra. A palavra é dos espíritos superiores, a palavra não é nossa, não é? Mas vejamos bem, se o Brasil, no caso do Brasil, não é? Se Dom Pedro não tivesse bradado independência ou morte, nós estaríamos até hoje pertencendo a Portugal. Não é? Até hoje, a independência dos povos, dos países, foi conseguida dessa forma. Não é? Quase sempre dessa maneira, dessa forma. Então, o objetivo da providência, ao tornar a guerra necessária, é a liberdade e o progresso. Muita gente fala assim, mas como é que uma guerra pode ensejar, às vezes, o progresso? Porque liberta. Liberta o povo. O povo começa a pensar, começa a trabalhar, começa a ter direitos. O país deixa de ser sugado por outro país. Um povo deixa de ser sugado por outro povo. Acaba com essa escravização, não é? Escravização intelectual, moral, essa escravização física, não é? Na antiguidade, aqueles que venciam uma guerra, eles procuravam acabar com tudo que dizia respeito à cultura daquele povo. Quando os romanos, por exemplo, né, invadiram lá as Gálias e conquistaram as Gálias, eles procuraram acabar com tudo que dizia respeito à cultura dos gauleses, dos druidas. Inclusive, os soldados romanos, eles estrupavam as mulheres. Vejamos bem, eles matavam os homens e deixavam as mulheres mais jovens vivas para que elas pudessem procriar descendentes seus. Não é? Vejamos uma coisa completamente animalesca. Vejamos a que ponto se chegava, né? Matavam os homens para que os homens os homens viris, para que eles não procriassem, não reproduzissem. Matavam as mulheres, muitas mulheres idosas e doentes, não é? Porque consideravam um peso, e deixavam as jovens que eram estupradas para que pudessem engravidar, e que aquela cultura desaparecesse. Ainda hoje se pretende isto, não é? Ainda hoje se pretende isto. Há pouco tempo se veiculou aí pela televisão, não é? Uma denúncia, uma palavra daquele Gaddafi que já desencarnou, como dizia a minha avó, né? Já se encontra lá nas pedras de fogo. O Gaddafi disse que eles estavam pretendendo a vitória do Islã, procurando a vitória do Islã, pelo número de pessoas, multiplicando as famílias, não é? Enquanto outras famílias estão limitando filhos, é hábito, é cultura, não é? Mas esconde um propósito, a procriação, não é? É acabar com a cultura de um povo, como nós estamos vendo a Europa ameaçada, porque invadida por uma outra cultura, não é? Sorrateiramente, imperceptivelmente, o Canadá, a França, principalmente, alguns países assim, estão sendo tomados. Bem, nós vamos encerrar por aqui. Na próxima semana continuaremos. Muita paz. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.